Oi, 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 como é que vocês estão? Estamos aqui iniciando mais um ano de gravações do nosso podcast, o segundo ano de Cafés e Terapias. Estamos muito felizes, né, depois desse tempinho aí de recesso que foi necessário, que é importante dar essa parada, retomando as gravações com bastante energia, bastante gás para esse ano, com esse ano, e esse ano a gente já está trazendo essa novidade, que é a imagem, né? A gente até no passado fazia as gravações só com áudio e agora esse ano a gente está se desafiando aí a trazer um diferente formato do podcast, que é o vídeo, para vocês também poderem nos ver enquanto a gente está falando. Eu sou a Susan, sou psicóloga clínica e estou aqui com a minha colega de podcast, que vai se apresentar agora também. Oi, gente, sejam bem-vindos de volta, né? Eu espero que a gente possa fazer um bom 2025 em conjunto aqui. O meu nome é Maria, eu também sou psicóloga clínica e agora é começando oficialmente o nosso segundo ano de podcast. E como a Su falou, a gente queria trazer algo diferente, então se você quiser nos dar um feedback, nos dizer o que que você achou dessa novidade aí de ter o vídeo aqui, se você acha que é diferente, né, que é melhor do que só o áudio, a gente gostaria de saber também. Mas assim, vamos lá, né, pro nosso tema proposto de hoje. Eu vou explicar brevemente qual que é a nossa ideia, qual que é o ponto, assim, da nossa conversa, para daí depois a gente entrar, né, e conversar mais sobre. Mas a gente pensou muito em falar sobre as oscilações hormonais femininas, principalmente quando a gente fala em um ciclo menstrual. Então, a gente vai focar um pouco mais, assim, em realmente mulheres que menstruam normalmente, então, que não usam pílulas hormonais, que não têm métodos, contraceptivos que mudam, né, essa questão, e nem mulheres que já não menstruam mais, ou enfim, né? Então, é mais para esse público que a gente vai falar hoje mais especificamente, mas com certeza, né? As oscilações no geral, não só hormonais, mas também oscilações normais que a gente tem ao longo da vida, também precisam ser consideradas quando a gente fala, né, sobre os temas que a gente trouxe aqui, que é sobre hábitos, sono, retenção de líquidos, fadiga, enxaqueca, produtividade, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, pode acontecer também em outras fases da vida, não só relacionado ao ciclo menstrual, né? Enfim. E aí eu vejo, né, Su, que seria interessante a gente começar explicando como que funciona isso no nosso corpo. Porque, por mais que a gente estude, eu lembro de estudar isso na escola, de vez em quando eu também me esqueço, assim, tá, mas que fase é essa? Como é que funciona mesmo? Então, eu separei aqui de uma forma tranquila para a gente conversar quais são as fases, né? Para que também na hora que a gente fale desses pontos fique mais claro do que a gente está se referindo, né? E acho que fazendo um pequeno parênteses, assim, né, nisso que você está Claro. falando, Maria, a gente aprende de uma forma muito genérica, né? Quando a gente aprende na escola, ou quando a gente vai conhecer os ciclos realmente hormonais femininos e saber como é que um corpo feminino funciona, a gente está falando de uma forma totalmente genérica, né? E a gente sabe que além disso tudo ainda, cada mulher ainda vai reagir de um jeito diferente a cada fase, a cada é, período hormonal da sua vida, né? A TPM, que é aí eu acho que um dos grandes fantasmas, né, do público feminino, né, que são os dias que antecedem a menstruação, é o período menstrual mesmo. Cada mulher ela vai passar por esses períodos de uma forma diferente, mas o como é importante, e aí de novo a gente vai estar falando disso aqui, se conhecer, né? E se entender também, entender o seu próprio corpo diante desses períodos que a gente, enquanto mulher, acaba passando. E agora eu deixo para Maria, então, trazer a parte aí dessa explicação aí que ela preparou. Uhum. Não, com certeza, é um ótimo ponto que você levantou. Mas assim, para realmente, né, como era muito superficial, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais agora, conversando entre nós. Mas começando assim na parte mais técnica,
Como que funciona, né? O nosso ciclo geralmente dura 28 dias, e aqui também é importante, né? Tem mulheres que vão ter ciclos não muito regulados, isso também altera completamente esses pontos Uhum. que a gente trouxer aqui. Então, é muito individual, a gente vai conversar mais naquele clássico, assim, aquilo que é o normal, entre aspas, né? O mais esperado, o mais visto, mas a gente sabe que não é assim que funciona para todo mundo, né? Mas assim, a fase menstrual, que é a parte assim que a pessoa realmente tá menstruada, dura de 1 a 5 dias. Isso também é muito diferente para cada mulher, né? E aí a gente sabe que essa fase é uma das fases mais difíceis também de ser passada, e ela vai influenciar muito em todos os pontos que a gente vai conversar. Essa é um pouco mais fácil de ser detectada, né? Todo mundo detecta por conta da menstruação mesmo, mas as outras são igualmente importantes, né? Então, a fase folicular, que é quando o corpo está se preparando para uma possível concepção, né, que pode acontecer, ela começa ali já quando a pessoa menstrua, quando essa mulher começa a menstruar, até o dia 13 após ali o começo da menstruação. Então, essa fase é uma das fases que a gente vai ver ali que a mulher está se sentindo melhor. É aqui que ela começa a se sentir bem. Depois a gente tem a fase ovulatória, que dura um dia só, que geralmente acontece no dia 14. Aqui ela tá se sentindo muito bem, né? Aquele dia que ela acorda se sentindo maravilhosa, tá tudo bem na vida, tá tudo bem no mundo. E aí, se acontece realmente uma concepção, aqui muda, mas a gente vai considerar que daí realmente não aconteceu. E aí entra ali na fase lútea ou pré-menstrual, que vai dos dias 15 até o dia 28. Aqui ela vai sentir os níveis hormonais caindo bruscamente. E aí é aqui que a gente vai receber um monte de queixa na terapia, né? Tô muito cansada, não tô muito disposta, tô estressada ou tô muito triste. E aí, se a gente tem esse olhar treinado para entender como que essa mulher funciona, a gente já consegue levar isso de uma forma diferente. Então, o que você falou ali da individualidade é muito importante aqui, né? A mulher se conhecer. Então, muitas mulheres que eu atendo, elas já se conhecem, elas sabem. Maria, quando eu entro na TPM, eu fico muito diferente do meu normal. Só que hoje, como eu já entendo isso, as pessoas ao meu redor já entendem isso, eu consigo levar isso com mais leveza, sem julgamento, sem, ai meu Deus, porque eu fico estressada, porque isso é muito ruim, deveria ser diferente. Não, com mais leveza de o meu corpo funciona dessa forma e foge do meu controle, né? E poder aceitar e levar isso tranquilamente, né? Eu acho que é bem interessante pensar, né, nesses períodos, nesse ciclo mesmo, né, do corpo feminino, até para que a gente possa, muitas vezes, relatar como a gente está se sentindo, né? Olha, vai a um ginecologista ou vai fazer a sua terapia. Ah, eu sinto que em determinado momento do mês ou em determinada época eu tenho alguns sintomas que são tão mais relacionados ali, porque se a gente para pensar assim, né, esse período ali que é o que a gente conhece por TPM, ele é um período que a gente não tem ainda a visualização de uma menstruação, mas que o nosso corpo ele já muda radicalmente, né? Então, assim, os nossos hormônios realmente eles começam a trabalhar de uma forma muito ativa e isso traz uma sobrecarga física mesmo para a gente, que traz muitas vezes a sensação, né, do inchaço, do cansaço um pouco mais excessivo, um pouco mais evidente, né? Muitas vezes os nossos períodos de sono eles são afetados essa época do mês ali, né, onde o nosso corpo também não tá, ele tá realmente produzindo, né, a nossa próxima menstruação, né? Ele tá fazendo com que a gente possa expelir o sangue e ali de novo, acho que é o que a Maria falou, né? A gente, enquanto mulheres únicas, a gente está falando de uma média, né? O período menstrual ali. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fujo dessa média. Eu nunca estive dentro dessa média, eu sempre fui diferente. E aí acho que é importante, de novo, a gente também entender onde é que o nosso corpo vai agindo durante esse ciclo, assim, como o nosso corpo vai agindo durante esse ciclo, né? Mas pensar também o quanto que falar sobre isso, né? Eu acho que é importante, assim.
quanto que a gente trazer esse assunto não só entre mulheres, né, mas para que a gente possa falar muitas vezes sobre como o nosso corpo reage, como a gente muda ao longo do mês para as pessoas que estão ao nosso redor, né, os nossos familiares, sejam eles homens ou mulheres, porque as pessoas elas vão perceber, sim, que você está diferente. Elas vão perceber que você tem alguns comportamentos que estão, talvez, incomodando a relação, Hum, mas se elas não sabem o que que acontece com você e como você está se sentindo, também não tem como, reagir ou agir ou se relacionar de uma forma a entender o que está acontecendo. Né? Então, acho que eu trago aqui a importância, principalmente assim, de que a gente possa falar mais sobre isso, né? Que a gente tenha espaço para falar dentro das famílias, dentro dos locais de trabalho, porque são os locais que a gente, na maioria das vezes, está mais tempo, né? Então, o quanto que isso é importante também para que a gente possa diminuir os preconceitos, né? E eu acho que aproximar as pessoas, né? E não criar somente rótulos sem compreensão, né? Principalmente, eu acho que quando a gente fala de TPM, a gente vive num mundo hoje que ele é muito cheio de rótulos para esse período da mulher, né? uhum. Claro, claro. E eu vejo que tem, assim, um cuidado com os extremos. A gente sempre tem cuidado com os extremos, né? Mas para não rotular e, ao mesmo tempo, não invalidar que aquilo ali que a mulher está passando é muito difícil. Então, o que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai receber uma queixa diferente. Por exemplo, essa mulher vem e fala assim: ah, tem fase do mês que eu fico muito deprimida, ou nossa, tem fase do mês que eu sou muito raivosa, e aí meio que elas acham que aquilo é delas, 100% delas. Eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa deprimida. E quando a gente vai investigando, a gente percebe, poxa, mas é sempre similar, é sempre quando você tá durante a tua TPM. Então significa que é uma questão muito mais hormonal do que sua como ser humano. Não faz parte da tua personalidade, ou não é um transtorno mental, não é um transtorno depressivo, não é nada nesse sentido. Mas uma flutuação hormonal que, infelizmente, faz parte do nosso corpo feminino. Então a gente não rotula, mas a gente também normaliza e fala para essa mulher, tá tudo bem se ao longo do mês você muda nesses aspectos, porque é algo que foge do nosso controle. A não ser que a gente vá realmente tomar alguma medida hormonal para controlar melhor as oscilações, se fizer sentido para essa mulher, são anos que ela vai ter que lidar com todo mês passar por essas flutuações. Então, eu vejo assim que normalizar tira o peso de culpa que essa mulher pode carregar dessa raiva, dessa tristeza que aparece de vez em quando, né? Eu diria até naturalizar, né? Porque a gente está É. falando de corpo, né? Uhum, Corpo é a nossa natureza, né? Então, assim, enquanto ser humano, o que que a gente habita? É o nosso corpo. Então, que a gente possa naturalizar o que o nosso corpo também produz e nos faz sentir, né? Então, assim, a gente tem benefícios, mas a gente também sabe que a gente precisa lidar com os desafios que ele nos oferece também, né? E acho que pensando no universo feminino, a gente sabe que são muitos, né? E aí eu não posso deixar de falar aqui do quanto, socialmente, inclusive, nós somos cobradas. E aí pensa só, todas essas questões físicas que acontecem com a gente enquanto mulher, né? Que o nosso corpo ele está sempre ali nessa produtividade constante de hormônio e de se preparar todo mês para receber uma nova vida, porque é isso que o nosso corpo faz. Fora isso, a gente ainda ter toda uma pressão social. Então, olha só, quanto que isso é exaustivo em muitos momentos, né, para muitas mulheres. E aí vem, eu acho que essa necessidade, muitas vezes, da gente se entender, da gente se conhecer, para que a gente também, enquanto ser humano, possa colocar alguns limites, estabelecer algumas possibilidades, né, que a gente, nos espaços onde a gente está, mas principalmente eu acho que saber comunicar, né? Eu acho que, e aí a gente vai trazer aqui, mais uma vez,
ainda a comunicação de novo, assim, porque se eu não estou sentindo bem, se eu estou sentindo que o meu corpo talvez está me trazendo algum desconforto, comunicar não só para o outro, mas para a gente mesmo, né? Eu acho que para a gente mesma enquanto mulher, olha, hoje eu preciso me respeitar, hoje eu preciso entender que talvez eu não é dia de ir para academia, mas é o dia de colocar minha perna para cima, porque eu estou me sentindo inchada, porque eu estou me sentindo mais cansada. Então, pensar sobre isso, assim, né? Sobre quanto muitas vezes, para corresponder a essas expectativas sociais, a gente não respeita o nosso próprio corpo, né? A gente acaba deixando de olhar para o que a gente está sentindo, porque a gente ou quer performar, ou quer mostrar que a gente dá conta, ou quer, sei lá, sabe? Corresponder a alguma coisa. E aí eu fico me perguntando, mas para que que a gente precisa corresponder? A Uhum, gente tem que corresponder a gente tem que estar bem, né? E aí a gente fica se colocando no limite muitas vezes porque não se escuta, né? E o uhum. quanto que isso é importante, assim. Claro, com certeza. E eu acho que parte desse não se escutar, Su, não sei se você vai concordar comigo, mas parte disso tem realmente a ver com as pessoas, a gente não falar sobre o tema, a gente não discute sobre isso. E aí eu vejo que algumas mulheres nem têm essa percepção. Por isso que eu achei que esse tema seria importante, porque por Uhum, exemplo, falando assim dos exercícios físicos, isso foi algo até que eu conversei com uma menina que faz exercício comigo, né? Eu tô começando a correr, esse ano foi uma das coisas que eu tirei do papel. E aí eu tava correndo lá com ela, daí a gente tava conversando sobre performance, sobre você criar resistência, sobre você melhorando com o tempo. E aí a gente correndo, e aí os homens passando no nosso lado, né, do grupo, e eles vão muito mais rápido que nós. É uma questão corporal, eles, né, costumam ser mais fortes por físico, não por falta de capacidade, né? Mas eles geralmente vão muito mais rápido que nós. E aí a gente tava falando, é porque eles vão mais rápido, eles têm um corpo diferente. E aí eu comentei, e eles também não têm hormônios no nível que a gente tem. Por quê? Porque a gente não vai treinar da mesma forma o mês inteiro. Principalmente quando a gente estiver menstruada. Pra mim, isso é inconcebível, poder fazer um exercício físico quando tá menstruada, assim, não funciona. Inclusive, eu vejo que isso é importante da gente considerar realmente quando a gente está se analisando. E, de novo, a uhum. gente só sabe se analisar dentro dessa perspectiva quando a gente tem isso em mente e quando a gente conversa sobre as pessoas, com as pessoas sobre isso. Sobre. Uhum. E realmente vai acabar sendo uma coisa muito feminina, porque os homens eles podem até tentar entender, pode até ser um homem compreensivo que tenta, né? Por exemplo, você vai num grupo que o professor é um homem, mas ele fez faculdade, na faculdade eles falaram sobre isso, ele tem a noção teórica, só que na prática não vejo que eles têm tanta noção de quanto que isso impacta. Então, se a gente não se respeitar e não entender como isso afeta a gente vai acabar indo na onda das pessoas que não têm essa noção, né? Uhum. Não passam pela mesma situação, e daí realmente vai ficar ultrapassando limites, como você disse, né? Sim, e até só fazendo um pequeno, abrindo aspas de novo aqui, né? Quando você fala dos homens, eles não têm os hormônios que a gente tem, né? Eles têm hormônios, né? Mas os Uhum, hormônios são hormônios que talvez eles não precisem ter que lidar como a gente de forma tão constante, né? A gente sabe que hormônio faz parte do ser humano, né? Mas a uhum, gente, de forma muito mais, enquanto corpo feminino, lida muito mais com questões que aparecem nesse formato cíclico e, e que sim tem um peso, né? Físico mesmo para a gente, né? Então, acho que talvez isso seja extremamente necessário, assim, e aí eu vou falar de todas as situações, assim, quando a gente pensa o que é diferente, né? O diferente, quando a gente fala de homens e mulheres, por exemplo, não é para que a gente queira privilégios ou que a gente queira, sei lá, menos, ou tenha uma questão de até de inferioridade, né? Eu acho que quando a gente fala em diferença, aqui, em qualquer situação que se relaciona à diferença, é que a gente entenda que
somos diferentes. E aí a gente está falando entre mulheres, a gente está falando entre homens, mas de entender que quando a gente tem diferenças, a gente precisa ser respeitado dentro dessas diferenças, né? E acho que aí eu vou trazer talvez a questão da deficiência física, né? Só para a gente fazer um rápido comparativo, assim. Quando a gente fala assim, uma pessoa com deficiência, ela tem que fazer e ter tudo igual a qualquer outra pessoa. Não, aí é que está o grande erro, né, da gente olhar. Então, o que a gente pensa sobre essa questão da diferença é justamente que a gente possa ser respeitado diante de uma diferença. Então, como mulheres e o nosso corpo reage de forma diferente do homem, a gente também precisa conversar sobre isso para que dentro das nossas possibilidades a gente seja respeitado. E isso não tem a ver com capacidade, né? E isso não tem a ver com é, acho que poder estar em lugares onde os homens estão, muito Uhum. pelo contrário, né? Mas que a gente tenha adaptações necessárias, e aí pensando, eu acho que até quando a gente fala já de meninas que estão começando a menstruar, né? A gente teve a questão até dos absorventes sendo distribuídos nas escolas, o quanto que isso é respeitar a diferença, o quanto que isso é você entender que é qualidade que você está dando para uma mulher, para que ela possa estar presente nos mesmos lugares onde todos estão, num período em que ela está assim mais frágil e que ela está precisando também ser assistida, né? Então, acho que é que a gente possa olhar para todas essas questões que envolvem, né, o corpo feminino, assim. E elas são muito complexas, elas são muito diversas, né? Uhum, uhum, com certeza. E aí me vem também assim de quanto que esse autoconhecimento de como que isso vai flutuar naquela mulher em específico ajuda a gente a entender alguns processos emocionais também. Então, por exemplo, é, tem algumas mulheres que se queixam pra mim assim de, quando a gente pergunta sobre autoestima, como que você sente, como você se avalia, autoestima mais beleza, assim, né? E aí, tem dias do mês que eu tô me sentindo maravilhosa, que eu olho pra ele e falo, que linda. E tem dias que eu me sinto horrível. E aí a gente sabe que isso faz parte também de ciclar, faz parte dessa questão hormonal. E aí a gente traz essa mulher para uma normalização de tá tudo bem se a tua visão sobre você mudar ao longo do mês, não precisa ser uma linha reta. A gente não consegue ser uma linha reta quando a gente cicla tanto. E aí a gente diferenciar o que que é eu pensar aquilo porque eu tô oscilando e o que que é eu pensar aquilo porque realmente isso faz parte de mim. Como eu falei de quando a gente tá mais deprimida ou mais raivosa, isso também conta na questão autoestima. Não Uhum. significa que eu não gosto de mim. Significa que tem dias ali do mês que eu me olho no espelho e não dá muito certo, não gosto muito do que eu vejo. Mas não significa que eu não gosto de mim num geral. Significa que é algo passageiro. Então a gente não fica ali naquela como se tudo que eu penso fosse uma verdade, e tudo aquilo que eu estou sentindo durante aquele período me define, mas sim como algo mais que vem e que vai. E aí a gente consegue tratar isso com um pouco mais de leveza do que ficar ali, não, achando que tudo que está acontecendo vai ser eterno ou que me define como pessoa, né? E eu penso até que é sobre se respeitar mesmo, né? É sobre a gente entender que a gente não precisa dar 100% da gente o tempo todo, né? Que a gente pode, em muitos momentos, ficar com uma parcela disso que a gente quer sempre dar para o outro, que a gente quer oferecer, que a gente quer entregar, o que a gente quer mostrar, né? Então, acho que é pensar principalmente sobre aquilo que a gente falava antes ali, de que a gente tem esse direito de se colocar em primeiro lugar enquanto mulheres, né? A gente muitas vezes, enquanto mulher, acredita, e isso foi construído historicamente também, de que a gente existe somente para entregar, somente para oferecer, somente para cuidar, somente para Uhum. dar. E não, né? A gente pode deixar uma parcela disso que a gente quer ficar oferecendo aí pra gente também, né? Uhum. E, inclusive, me vem muito a pauta da produtividade, né?
Porque quando a gente está Hum. falando sobre isso, durante o ciclo a gente também vai oscilar enquanto a gente consegue entregar. E aí a gente ter noção disso ajuda a entender que tá tudo bem, se naquele período do mês eu não consigo performar da forma que eu gostaria, ter uma criatividade da forma que eu gostaria, estar ativa com uma sensação de produção mesmo, né? Uma energia diferente, porque não vai acontecer ali. E tá tudo bem, porque depois volta, né? A gente vai ter um pico também depois de produtividade e entender essa oscilação ajuda principalmente quando a gente fala também em produzir para ambientes de trabalho, tarefas, responsabilidades que essa mulher precisa entregar para justamente não se cobrar demais com algo que foge do controle dela. Então, a gente vai receber isso na clínica, né? Com, ai, meu, eu tô procrastinando demais. Ai, eu tô muito cansada, não tô conseguindo fazer nem o mínimo. E às vezes é realmente porque o corpo não tá acompanhando, né? E aí entra o que você falou da gente poder se respeitar e não ficar ultrapassando o limite, não ficar cobrando que a gente deveria dar mais do que é possível naquele momento, né? Totalmente. Né? Me veio até a Fernanda Torres agora aqui. Totalmente. Né? Eu acho que é isso, né, Maria? E assim, a gente vai finalizando o nosso podcast hoje, mas acho que é importante que a gente tenha podido iniciar o ano com essa reflexão, né? E justamente assim, pensando que é o início de um novo ano, que é um momento onde a gente coloca muitos projetos, que a gente pensa em muitas coisas que a gente pode estar fazendo, né? Que ao longo desse ano, ou já no início desse ano, você possa parar e olhar para você mesma, mulher, né? Entender o seu corpo, perceber os sinais que o teu corpo está te dando, sejam relacionados, né, a cansaço, sejam relacionados ao quanto você está se cobrando, seja relacionado ao conversar com pessoas que estão ao seu redor sobre como você se sente, né? E isso acho que é algo que a gente sempre traz aqui, que a gente precisa deixar essa mensagem aí de início de ano para vocês, principalmente porque nosso foco maior aqui dentro do podcast é o público feminino, são as mulheres, né? Então que a gente também traga reflexões para que você possa estar levando aí para sua vida ao longo de 2025 e daí para frente. Exatamente. É a questão do autoconhecimento, né, Su? Só que o autoconhecimento, ele não é sobre que cor você mais gosta, que tipo de música você quer ouvir, ele é muito mais sobre isso. Eu entender quais são os meus limites, como que eu funciono, quais são as minhas oscilações, o que que eu consigo dar conta ao longo do mês, como que eu mudo ao longo de um mês. E eu vejo que esse autoconhecimento para as mulheres precisa ser ainda mais intenso, justamente por a gente ter tantas coisas, né? Tem as oscilações hormonais, tem muitas tarefas, muitos papéis, muito tudo. E se a gente não tomar esse cuidado, se a gente não tiver o tempo inteiro se olhando, se conhecendo e se cuidando, a gente se perde no meio do caminho, né? Então, eu Uhum. espero que em 2025 você que está nos ouvindo possa focar nisso também, assim, em não se perder no meio do caminho, em cuidar de você logo agora para poder chegar bem no final do ano e para se conhecer e se conhecer é algo para a vida, assim, não vai ser, não é algo que você vai usar só em 2025, mas vai usar para sempre. Então, é sempre um conhecimento muito válido, né? E eu diria até assim, se por acaso se perder, Volta para, também, né? Para, respira, volta, olha para você de novo, se que resgata. acho que perder também faz parte do processo em alguns momentos, né? Se perder para se Uhum. encontrar de novo. Tem até uma música que fala isso. Agora eu fiquei até deu uma entonação poética aqui, mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa muitas vezes se perder também para se encontrar, né? Uhum, faz sentido, faz sentido. É, mas que seja daí um se perder para se encontrar e não para se perder e ficar perdida. É isso aí. Mas então tá. Eu acho que a ideia realmente da nossa conversa hoje era essa, né, Su? Uhum. E a gente tá testando a questão do vídeo, espero que dê certo, espero que fique bom. Se por acaso tiver só o áudio e você estiver só ouvindo o áudio é porque deu errado. Se não, a gente vai estar aqui, você vai estar nos vendo. Mas para 2025, realmente, a gente vai testando outros temas, a gente quer trazer outros convidados, então eu Estamos espero nos que você nos testando e nos escute conhecendo também, né, Maria? também. É isso Se aí. olhando de ângulos diferentes, se vendo no vídeo, assim, fazendo caras e bocas.
faz parte. Isso mesmo. Uhum. Então tá, por hoje era isso, né? Então tá, um abração para vocês, né? Vocês nos encontram lá nas nossas plataformas, se quiserem dar uma Isso. olhadinha no Instagram. O meu é @psi_Suzane Spring, o da Maria é @psi_Maria Stolfi. Qualquer coisa nos mandem mensagem, deixem um recadinho aqui e entre em contato com a gente. A gente vai ficar muito feliz. Exatamente. A gente aceita também sugestão de temas, sugestão de convidados, né? Se você pensa em alguém que gostaria de Hum, conversar com a gente, enfim. E aí a gente se vê no próximo episódio. isso aí. Tchau! Beijo.